Existem histórias que nascem completas menos com começo, meio e fim bem definidos. E existem histórias como a do Mary Celeste, que se recusam a terminar, e a cada decada, parecem ainda mais vivas, ainda mais presentes, ainda mais inquietantes. O que estamos prestes a explorar não é apenas a trajetória de um navio, mas sim o nascimento de um dos maiores enigmas marítimos da história, uma Enigmas que, mesmo sem se situar diretamente no chamado Triângulo das Bermudas, conversa profundamente com ele, alimenta o imaginário da região e se entrelaça aos mistérios do Atlântico Norte. Esta é a história de um navio que, mesmo encontrado intacto, navegando sem tripulação, abandonado em mar aberto, tornou-se um símbolo universal daquilo que mais tememos: o desconhecido que existe entre o horizonte e a última respiração humana. Seja bem-vindo ao início desta jornada. A história do Mary Celeste começa muito antes de seu famoso incidente. Ele não nasceu misterioso. Não era um espectro nem uma lenda e muito menos um presságio de tragédias. Era apenas um navio, construído em 1861 na pequena cidade costeira de Spencer's Island, na Nova Escócia, Canadá. O navio foi lançado inicialmente com o nome Amazon. Era uma escuna brigantina elegante, eficiente e resistente para sua época, menos projetada para cruzar o Atlântico, suportar tempestades e transportar cargas comerciais com segurança. Mas algo curioso aconteceria com o Amazon menos. Algo que muitos anos depois seria reinterpretado como presságios. Desde seus primeiros dias, o navio parecia cercado por contratempos. Durante sua primeira viagem, o capitão original adoeceu fatalmente e o navio precisou retornar ao porto. Depois, outra sequência de problemas mecânicos e acidentes menores ocorreu, como se um vento invisível empurrasse o Amazon para fora do curso. Com o tempo, os proprietários decidiram vendê-lo. E foi nessa transição que o navio mudaria seu destino e sua identidade. Em 1868, após ser vendido a novos proprietários americanos, o navio Amazon foi completamente reformado. Recebeu reparos estruturais, reforços na quilha, ajustes na cabine e aumentos na capacidade de carga. E então ganhou um novo nome: Mary Celeste. Trocar o nome de um navio era, para muitos marinheiros, algo arriscado ou quase proibido. Havia uma superstição enraizada de que renomear um navio era mexer com sua alma, apagar sua história e provocar a ira dos deuses do mar. Mas para seus novos proprietários, era apenas negócio. Um navio reformado, rebatizado e pronto para navegar com eficiência. O que eles não imaginavam é que, com essa mudança, o Mary Celeste começaria a trilhar um caminho que décadas depois seria interpretado como amaldiçoado. Um navio sem um capitão não tem direção, menos nem destino. E o Mary Celeste encontrou em Benjamin Spooner Briggs, um dos navegadores mais respeitados e equilibrados de sua geração. Briggs não era um aventureiro imprudente, muito menos um homem supersticioso. Era um cristão devoto, disciplinado, meticuloso, estrategista e profundamente comprometido com a segurança da tripulação. Em toda sua carreira, Briggs havia conseguido navegar com sucesso e sem grandes incidentes, por rotas perigosas, climas imprevisíveis e mares conhecidos por sua brutalidade. Em outubro de 1872, Briggs assumiu o comando do Mary Celeste para uma viagem que deveria ser simples: transportar 1.701 barris de álcool industrial de Nova York até Gênova, na Itália. Nada indicava que essa viagem se tornaria uma das maiores lendas da história marítima mundial. Para compor a tripulação do Mary Celeste, Briggs escolheu marinheiros experientes Albert G. Richardson, seu primeiro imediato, Andrew Gilley, segundo oficial Edward Head, comissário, mais 4 marinheiros competentes e do forma in command, sua esposa Sarah Briggs e sua filha de 2 anos. Sophia Briggs confiava tanto na segurança da viagem que decidiu levar sua família consigo. Esse detalhe, para muitos pesquisadores, demonstra o grau de confiança que ele tinha no navio. Um capitão jamais levaria esposa e filha se suspeitasse de problemas estruturais, risco extremo ou qualquer irregularidade. Tudo indicava uma jornada tranquila. Esse detalhe torna o mistério ainda mais impactante. O Mary Celeste partiu do porto de Nova York em 7 de novembro de 1872. Era uma manhã fria típica do outono, com ventos moderados e céu parcialmente nublado, menos condições ideais para iniciar a travessia do Atlântico. O navio estava bem abastecido, com provisões suficientes para 6 meses, com equipamentos de navegação completos, recentemente reformado e carregado de uma mercadoria valiosa. Nada sugeria perigo. Para Briggs, era mais uma viagem de rotina, um transporte comercial comum. Mas seria a última vez que alguém veria o Mary Celeste com sua tripulação a bordo. Durante os primeiros dias, o Mary Celeste seguiu seu curso sem problemas. Relatos posteriores de outros navios sugerem que a viagem começara de maneira absolutamente normal. Mas então, o silêncio. Nenhuma carta,
Nenhum registro posterior, nenhuma mensagem de emergência, nenhuma comunicação com outros navios. É como se de uma hora para outra, o Mary Celeste tivesse atravessado uma fronteira invisível. Uma fronteira onde o Atlântico não precisa explicar o que faz. No início de dezembro de 1872, o navio canadense Dei Gratia, comandado pelo capitão David Morehouse, navegava pelo Atlântico próximo à costa de Portugal. Foi então que ao longe avistaram um navio isolado, estranho, balançando de forma irregular, uma embarcação que parecia viva, mas vazia. Morehouse ordenou a aproximação. A identificação escrita no casco revelava o nome que marcaria para sempre a história marítima: Marie Celeste. O navio estava à deriva, as velas parcialmente danificadas, a escotilha aberta, e nenhum sinal da tripulação. O que Morehouse encontraria a seguir transformaria um incidente em lenda. Quando os marinheiros do Dei Gratia subiram no Mary Celeste, perceberam algo que desafiava a lógica. O navio estava em perfeitas condições para navegar. Havia comida, havia água, havia objetos pessoais intactos. Não havia sinais de luta, não havia indícios de invasão, não havia nenhuma explicação aparente para um abandono emergencial. Os documentos e pertences de Briggs ainda estavam a bordo. Sue, Sextant, até suas roupas. Era como se todos tivessem desaparecido em pleno movimento. O único item ausente era o bote salva-vidas. Mas por que uma tripulação experiente abandonaria um navio seguro para entrar num bote frágil? Ninguém sabia responder. E ninguém sabe até hoje. Imagine o silêncio absoluto do oceano. Imagine a linha do horizonte se fundindo com o céu. Imagine um navio solitário, suas velas soltas, balançando de maneira irregular, não como um barco prestes a afundar, mas como alguém que perdeu a vontade de seguir em frente. Foi exatamente isso que a tripulação do Dei Gratia testemunhou no dia em que cruzou o caminho do Mary Celeste. Era como se o navio estivesse esperando, imóvel, à deriva, em uma posição impossível de ignorar. O capitão David Morehouse, experiente e respeitado, sentiu imediatamente que havia algo profundamente errado. Ele conhecia o Mary Celeste. Sabia quem era Benjamin Briggs. Sabia que aquele navio não deveria estar ali, sozinho, sem sinal de vida. Aproximar-se era obrigatório, mas ninguém imaginava o que estava prestes a encontrar. O Dei Gratia reduziu velocidade. Os marinheiros se prepararam para subir no Mary Celeste, sem saber o que encontrariam: menos corpos, feridos, piratas escondidos. Eles não tinham ideia. O mar estava calmo demais. Um tipo de calmaria que não acalma, mas inquieta. Quando finalmente lançaram o bote de aproximação, cada remada em direção ao Mary Celeste parecia um passo mais fundo dentro de um mistério que o mundo levaria séculos para tentar entender. Ao chegar ao casco, os marinheiros chamaram Mary Celeste. Tripulação, Capitão Briggs. Nenhuma resposta. Somente o ruído das velas batendo ao vento e o leve farfalhar de cordas soltas. O marinheiro que pisou primeiro no Mary Celeste não esqueceu a sensação pelo resto da vida. Ele descreveu como entrar em uma casa abandonada que ainda tem comida sobre a mesa. O navio estava vivo, mas vazio. Funcionando, mas órfão. Não havia sinais de luta, tiros, destruição, nenhum corpo, nenhuma mancha de sangue, nenhuma evidência de violência. Era como se todos tivessem simplesmente se levantado e saído. O relógio de Briggs estava no lugar. O piano da cabine da família estava intacto. Roupas dobradas, provisões conservadas, água potável em abundância. A carga menos os barris de álcool industrial menos ainda estava lá, salvo alguns que apresentavam vazamento. Tudo parecia normal. Normal o suficiente para ser impossível. A mente humana não aceita facilmente o inexplicável. Os marinheiros do Dei Gratia começaram imediatamente a especular. Eram 3 teorias iniciais. 1. Piratas, improvável, nada havia sido roubado. A carga estava intacta. Piratas não abandonam um navio útil. 2. Motim, também duvidoso. Quem faz um motim não abandona um navio para ficar à deriva. O motim é para tomar o navio, não deixá-lo. 3. Doença súbita. Se todos adoecessem, haveria corpos, ou pelo menos sinais. Não havia nada. Era como se o navio tivesse sido abandonado voluntariamente. Mas por quê? A única evidência física de que algo havia acontecido era a ausência do bote salva-vidas. Isso levou a 2 linhas possíveis de raciocínio. A tripulação fugiu em pânico, menos. Mas de quê? E por que não voltaram? E por que levariam esposa e filha de um capitão para uma morte quase certa em um bote pequeno? A tripulação se afastou temporariamente por engano. Talvez acreditassem que o navio estivesse prestes a explodir. Talvez temessem os vapores do álcool. Talvez a água que encontraram no porão parecesse ameaçadora. Mas então, por que não retornaram? A evidência mais intrigante era que
O Mary Celeste estava navegável, totalmente capaz de seguir viagem, estável, manobrável. É nesse ponto que o mistério começa a respirar por si mesmo. Quando os marinheiros exploraram a cabine de Briggs, encontraram algo que mudaria para sempre a forma como percebemos o Mary Celeste, o diário de bordo. As últimas anotações eram triviais. Posição do navio, vento, mar, velocidade, nada fora do normal. Não havia registro de pânico, medo, ameaça ou problema grave. A última entrada datava de 25 de novembro de 1872. O Dei Gratia encontrou o navio em 4 de dezembro, ou seja, o Mary Celeste ficou cerca de 9 dias navegando sozinho, sem uma mão humana para ajustar ou controlar nada. Isso era assustador. E, ao mesmo tempo, para um navio abandonado por quase 10 dias, o Mary Celeste estava surpreendentemente bem orientado, sem danos sérios, com suprimentos intactos, com velas em razoável estado, com casco firme, com mastro principal operacional. O porão continha cerca de 1 metro de água, algo totalmente normal para navios da época. O mais estranho era que muitos objetos pessoais, joias, instrumentos de navegação, itens valiosos, suprimentos, roupas, objetos sentimentais haviam sido deixados para trás. Nenhum marinheiro experiente faria isso, e nenhum capitão levaria esposa e filha a um bote frágil. Se o navio estivesse em perfeitas condições, a lógica dizia que algo muito específico aconteceu. Mas a lógica, neste caso, se quebrava. Após verificarem que o navio estava seguro, o capitão Morehouse tomou uma decisão: levar o Mary Celeste até Gibraltar. Além de ajudar a resolver o misterioso abandono, isso também daria direito a uma compensação financeira legal, o chamado Salvage Reward, pago quando uma embarcação é resgatada e devolvida às autoridades. A viagem até Gibraltar foi tensa, mergulhada em silêncio. Tripulação inquieta, todos sentindo que havia algo nas entrelinhas daquele navio. O Mary Celeste, vazio e navegando como um fantasma ao lado do Dei Gratia, parecia carregar um peso invisível. Esse comboio tornou-se uma das cenas mais enigmáticas da história marítima. Quando o Mary Celeste chegou a Gibraltar, no dia 12 de dezembro de 1872, autoridades marítimas ficaram imediatamente intrigadas. Um navio completamente navegável, sem tripulação, sem sinais de luta, sem danos significativos. Era tão incomum que as primeiras suspeitas foram direcionadas não ao navio, mas a quem o encontrou. A tripulação do Dei Gratia passou a ser investigada. Talvez tivessem assassinado todos. Talvez tivessem roubado algo. Talvez estivessem mentindo. Mas rapidamente ficou claro que nada havia sido roubado. Não havia marcas de violência. Não havia alteração nos pertences. O álcool estava lá. A carga tinha valor intacto. Não havia sangue. Não havia corpos. E assim, as autoridades reconheceram. O mistério era real. O Mary Celeste não tinha sido palco de crime. Ele havia sido palco de algo inexplicável. Quando o Mary Celeste foi rebocado até Gibraltar em 12 de dezembro de 1872, a atmosfera na base naval britânica era de inquietação absoluta. Um navio vazio, intacto, navegável, encontrado à deriva, menos isso simplesmente não acontecia. Não naquele século, não em travessias atlânticas regulares, não com um capitão tão experiente quanto Benjamin Briggs. A notícia se espalhou pelos corredores do almirantado britânico, pelos cafés do porto, pelos jornais locais. Todos queriam ver o navio fantasma. Todos queriam ouvir a história dos homens que o encontraram. E todos queriam responder a mesma pergunta: o que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste? Era o início de um inquérito que marcaria para sempre a história marítima. O responsável pelo caso era o procurador-geral de Gibraltar, Frederick Sally Flatt. Era um homem meticuloso, rígido, desconfiado por natureza. Possuía uma reputação de investigar tudo até o limite, especialmente quando havia chance de ganho financeiro envolvido. Para Flatt, nada no Mary Celeste fazia sentido. E quando algo não fazia sentido, para ele, era sinal de crime. Desde o primeiro momento, o procurador olhou para o caso não como um mistério natural, mas como um possível assassinato, roubo, motim, menos qualquer coisa que envolvesse culpa humana. Ele simplesmente não aceitava a ideia de que um navio pudesse ser abandonado sem motivo. Assim, nascia a primeira camada de suspeita sobre o caso. A lógica de Flatt era simples. A tripulação do Dei Gratia encontrou o Mary Celeste. A carga do Mary Celeste era valiosa. Eles teriam direito a um alto pagamento pelo resgate. Logo, poderiam ter cometido um crime para ficar com o navio e a recompensa. Flatt começou a interrogar agressivamente o capitão Morehouse e seus homens. E quanto mais Flatt tentava encontrar contradições, mais a história parecia coerente. As respostas eram consistentes. Os depoimentos eram firmes. Os tempos de navegação coincidiam. As rotas eram plausíveis.
Não havia motivo para homicídio. Nada havia sido alterado. Por mais que Vlad tentasse incriminar o de Gracia, não conseguia. Mesmo assim, sua postura desconfiada permaneceu. E ele precisaria encontrar um culpado custasse o que custasse. Vlad mandou especialistas examinarem o Mary Celeste em busca de marcas de violência, sinais de tiros, sangue, cortes em corda, sabotagem, danos ocultos, adulteração da carga, indícios de luta corporal, perfurações internas, qualquer vestígio de crime, mas o que eles encontraram foi absolutamente nada. Nada que indicasse luta, nada que sugerisse crime, nada que apontasse para um motim. O navio estava em condição surpreendentemente boa. O relógio estava parado, mas intacto. O sextante estava lá. As provisões estavam organizadas. A mobília estava no lugar. Até os brinquedos da pequena Sofia estavam em suas gavetas. Era um navio que parecia ter sido deixado às pressas menos, mas de forma estranhamente ordenada. Durante a inspeção, Vlad descobriu algo que ele acreditou ser a chave do caso. 9 dos 1.701 barris de álcool estavam vazios. Isso inflamou sua imaginação. Imediatamente, ele formulou uma teoria. Os vapores intoxicantes ou explosivos do álcool teriam causado pânico. Talvez uma explosão pequena, um estrondo, um barulho súbito. Talvez Briggs tenha sentido que o navio estava prestes a explodir. Talvez todos tenham entrado no bote salva-vidas por precaução. Mas havia um problema enorme com essa teoria. Os barris vazios não estavam rachados ou danificados. Eram barris feitos de madeira de faia, menos um tipo de madeira mais porosa, que permite vazamento natural. Com o tempo. Era comum, normal, nada extraordinário. Além disso, não havia sinais de fogo. Não havia marcas de queimadura. Não havia fuligem. O porão não tinha danos. Não houve combustão. Ou seja, a teoria da explosão não se sustentava. Mas mesmo assim, Flood insistia nela, porque era a única que podia encaixar, ainda que forçadamente. Com dificuldade em avançar, Vlad começou a explorar teorias mais drásticas. Um motim. Ele suspeitava que a tripulação poderia ter se rebelado, assassinado Briggs, jogado sua família ao mar, fugido no bote e depois morrido no oceano. Mas rapidamente a hipótese caiu por terra. Briggs era amado e respeitado. Sua tripulação havia sido cuidadosamente selecionada. Não havia histórico de tensão. Não havia sinais de violência. Nada foi roubado. E o bote estava ausente menos, mas não havia vestígios de remos partidos ou velas improvisadas. Além disso, seria irracional fugir de um navio grande, seguro e bem abastecido para um bote mortal no meio do Atlântico. Ou seja, motim era improvável, mas o procurador não estava satisfeito. Vlad começou a inventar teorias mais improváveis. Briggs teria ficado louco. A esposa de Briggs teria provocado um surto. A tripulação teria bebido álcool e enlouquecido. Todos teriam tido um delírio coletivo. Piratas fantasmas teriam atacado. O navio teria sido usado como fachada para a fraude. O de Gracia teria sido cúmplice de um desaparecimento calculado. Nenhuma teoria tinha base factual. Nenhuma explicava a ausência de evidências. Nenhuma fazia sentido diante do estado do navio. Mas Vlad insistia em encontrar algo invisível. E ao fazer isso, ele abriu caminho para algo ainda maior do que buscava: o nascimento do mito do Mary Celeste. Enquanto o inquérito acontecia, jornalistas começaram a ouvir sobre o navio fantasma. Relatos exagerados começaram a circular. Alguns jornais disseram que o navio estava ensanguentado. As refeições estavam servidas na mesa, roupas molhadas estavam penduradas. Havia fumaça no fogão, parecia que a tripulação tinha acabado de desaparecer minutos antes. Nada disso era verdade. Mas quando a imprensa encontra um mistério, ela o multiplica. E assim, o Mary Celeste começou a se transformar em algo mais do que um caso policial. Ele se tornou uma lenda. Depois de meses de investigações, Vlad se viu obrigado a admitir: não havia crime, não havia motim, não havia piratas, não havia violência, não havia fraudes comprováveis. O relatório oficial concluiu apenas que o navio foi encontrado abandonado por razões desconhecidas. O pagamento do resgate ao de Gracia foi autorizado menos, mas de forma reduzida, porque Vlad quis manter a sombra de suspeita. Mesmo assim, a pergunta permanecia: por que uma tripulação experiente abandonaria um navio perfeitamente navegável? A resposta nunca veio. E a falta de resposta é justamente o que transformou o caso no maior enigma marítimo da história.
Briggs teria acreditado que uma explosão era iminente. A tripulação teria abandonado o navio temporariamente e depois não conseguiu retornar. Parece convincente menos, mas há pontos cruciais. Não houve explosão. Não havia fuligem, queimaduras, danos, nenhum sinal de combustão. A água encontrada no porão era comum, não um indicativo de desastre. Navios à vela sempre acumulam água. Os barris vazios eram feitos de madeira de faia, menos naturalmente mais porosa. Isso explica o vazamento sem causar pânico. Briggs era experiente demais para abandonar um navio por alarme falso. Ele saberia identificar risco real. Ainda assim, a teoria ficou famosa porque oferece um meio termo entre lógica e mistério. Mas ela não explica completamente a pergunta essencial. Por que não voltaram ao navio? O que impediu o retorno? Outra hipótese moderna ganhou força graças a avanços em oceanografia. Mary Celeste teria enfrentado uma onda anômala menos um Rogue Wave. Essas ondas gigantes, repentinamente formadas, eram desconhecidas em 1872, mas hoje sabemos que elas existem. Podem atingir 20 a 30 metros e aparecem sem aviso. Um único impacto poderia ter arrancado partes da amurada em Tido, momentaneamente o combês, danificado parcialmente o equipamento, deslocado objetos. Assustado a tripulação, o bote poderia ter sido baixado às pressas, e se o Mary Celeste se afastasse com o vento, o bote nunca conseguiria alcançá-lo. Essa teoria explica o alarmismo, o abandono rápido, a ausência de danos graves, a falta de evidências. Mas tem falhas. O navio não apresentava danos típicos de ondas gigantes. Nada estava destruído. O diário de bordo não registrou condições de tempestade. O clima parecia estável. Uma onda isolada? Possível. Uma onda tão forte que cause pânico, mas deixando o navio navegável? Um cenário delicado, mas não impossível. Alguns pesquisadores modernos sugerem um erro técnico. O cronômetro do capitão poderia estar errado. Isso afetaria os cálculos de longitude. Briggs poderia acreditar erroneamente que estavam próximos da costa. Com medo de encalhar, ele teria reduzido o risco usando o bote. Porém, isso não explicaria por que a tripulação não retornou. Não explicaria por que abandonaram um navio inteiro. Não explica o desaparecimento coletivo. Essa teoria parece mais um fragmento de explicação do que uma solução completa. Uma hipótese mecânica sugere: o bote salva-vidas poderia ter sido baixado enquanto ainda preso ao navio. Uma onda teria rompido a corda. O bote teria se desprendido, levando a tripulação embora. O Mary Celeste, com as velas ajustadas, teria seguido sozinho. Essa teoria é simples e poderosa. Explica o navio navegável, o bote ausente, a ausência de danos, a impossibilidade de retornar, o silêncio final. Mas deixa uma grande pergunta. Por que todos embarcariam no bote ao mesmo tempo? Marinheiros experientes jamais fariam isso sem um motivo extremamente grave. E esse motivo não está registrado. Alguns estudiosos acreditam que o que ocorreu foi uma combinação de água no porão, vazamento de álcool, mascaramento da profundidade do navio, instrumentos falhando, sombra de explosão e uma sensação súbita de que o Mary Celeste iria afundar. A Meadow Brave. Porém, em poucos minutos, a tripulação teria decidido: vamos abandonar temporariamente o navio até entender a situação. Mas se algo deu errado, vento forte, corda rompida, mar agitado, falha no retorno, o bote teria se afastado rápido demais. E assim, a tripulação acabou condenada. É uma teoria considerada moderadamente plausível, mas é frágil porque Briggs era metódico. Pânico súbito não era seu perfil. Sarah Briggs provavelmente teria registrado medo em cartas ou atitudes. Não houve sinais prévios de desastre. Pânico pode explicar abandono, mas não explica por que o capitão não deixou nenhum rastro organizacional ou instrução. Nos anos 2000, pesquisadores replicaram o ambiente do Mary Celeste. Vapor de álcool infiltrado em porões úmidos, bolsões de ar quente. Combustão súbita sem chamas, detonação de pressão que não deixa marcas. Esse fenômeno cria um estrondo parecido com explosão. Sem fogo, sem danos visíveis. Se isso ocorreu, Briggs teria acreditado que uma explosão era iminente. A família e os marinheiros todos teriam embarcado no bote para se afastar por minutos. Mas algo impediu o retorno. Talvez a corda rompeu. Talvez o vento separou os dois. Talvez o bote virou. Essa teoria é científica e elegante. Ela explica o medo, o abandono temporário e a falta de sinais físicos. É hoje uma das favoritas entre cientistas. Com o tempo surgiram também teorias absurdas, menos algumas tão fantasiosas que moldaram o mito mais do que a verdade. Entre elas, ataques de monstros marinhos, abduções por extraterrestres, vórtices oceânicos, sobrenaturais, sequestro por fantasmas, dimensões paralelas, maldição do navio Amazon, triângulos energéticos, portais no Atlântico. Essas versões, evidentemente,
não possuem base histórica ou científica, mas fazem algo importante. Elas mostram o poder emocional que esse caso exerce sobre as pessoas. O Mary Celeste não é apenas um navio abandonado, é um espelho para os medos humanos mais profundos. O ponto geográfico do desaparecimento do Mary Celeste não está dentro do Triângulo das Bermudas, mas a sua natureza menos um navio perfeito, sem tripulação, desaparecimento em mar aberto, silêncio absoluto, inspirou escritores que, décadas depois, conectaram casos assim ao Triângulo. O Mary Celeste se tornou o modelo, o arquétipo, a referência à matriz do navio fantasma moderno, e a ironia é que, mesmo não tendo desaparecido no Triângulo, ele influenciou tudo o que veio a ser atribuído à região. Seu legado ecoou profundamente na cultura do Atlântico Norte. Quando o Mary Celeste chegou a Gibraltar, o mistério ainda era apenas um enigma marítimo raro, inquietante, mas ainda preso aos relatórios oficiais e às interpretações técnicas da época. Mas algo começou a mudar rapidamente. Os jornalistas, fascinados pela natureza incomum do caso, começaram a recontá-lo com um tempero adicional: imaginação. E foi nesse encontro entre fato e ficção que o Mary Celeste iniciou sua jornada rumo à imortalidade. A imprensa percebeu que esse era o tipo de história que vendia. Um navio fantasma, uma tripulação desaparecida, oberretos intactos, um mar de incertezas. Nenhuma explicação definitiva. A receita perfeita para criar um mito. O século XIX foi marcado por uma imprensa em expansão. Havia uma sede enorme por histórias misteriosas, sensacionais, dramáticas, especialmente ligadas ao mar, que ainda representava o desconhecido absoluto. Os jornais sabiam disso, e para aumentar vendas, não hesitavam em acrescentar elementos fictícios. Alguns jornais afirmaram que o café da manhã ainda estava servido na mesa. As roupas da família Briggs estavam estendidas para secar. Havia sangue no convés, havia marcas de luta. O relógio ainda funcionava. Uma tempestade súbita foi registrada. O diário de bordo contemplava mensagens perturbadoras. Nada disso estava no relatório oficial. Mas o público não queria o relatório. Queria o mistério. E assim, o Mary Celeste começou a se tornar um fenômeno cultural. Com o passar dos anos, histórias ainda mais fantasiosas começaram a circular. A tripulação evaporou. Foram sugados por um vórtice marinho. Foram vítimas de um ataque sobrenatural. O navio estava amaldiçoado. O capitão Briggs enlouqueceu. Alguns chegaram a dizer que o navio estava impecável demais, organizado demais, silencioso demais. Essas lendas não tinham base alguma na realidade, mas alimentaram a narrativa de um navio fantasma genuíno. E quanto mais o tempo passava, mais forte o mito se tornava. A virada definitiva aconteceu em 1884, quando um jovem médico e escritor chamado Arthur Conan Doyle, futuro criador de Sherlock Holmes, publicou um conto sobre o Mary Celeste. O conto se chamava J. Habakkuk, Jeffson's Statement, traduzido muitas vezes como Declaração de J. Habakkuk Jeffson. Mas havia um detalhe. Conan Doyle não contou a história real. Ele reimaginou o caso transformando-o em uma narrativa dramática de assassinato, conspiração, fanatismo religioso, motins sanguinários, manipulação e mistério absoluto. O problema é que muitas pessoas acreditaram que a história era real. Jornais republicaram o conto, críticos comentaram como se fosse verdade, leitores ficaram em choque. Doyle, ainda jovem, ficou surpreso com a repercussão. Ele jamais imaginou que sua ficção seria confundida com história. Mas o mal, ou o mito, estava feito. A obra de Conan Doyle transformou o Mary Celeste de ponto mundo, um caso curioso e trágico para um dos maiores mistérios marítimos já narrados. Pela força da ficção, o navio se tornou um navio amaldiçoado, um precursor dos mistérios do Atlântico, um símbolo do que não pode ser explicado, uma lenda viva. As invenções literárias de Doyle incluíam pistas falsas, personagens fictícios, crimes imaginados, suspense psicológico, uma explicação estilo Sherlock, antes mesmo de Holmes existir. E o público acreditou. A partir desse momento, era impossível separar o Mary Celeste real do Mary Celeste literário do Mary Celeste lendário, e essa fusão marcou o nascimento do navio fantasma mais famoso do mundo. A partir do conto de Conan Doyle, outros escritores começaram a visitar o caso. Autores de ficção, jornalistas sensacionalistas, historiadores, especialistas em ocultismo, ensaístas, até estudiosos de folclore. Cada um adicionava um elemento novo: clima sobrenatural, teorias conspiratórias, interpretações espirituais, ligações com lendas náuticas mais antigas. O Mary Celeste virou um imã para a especulação. Era quase como se o navio
já vazio fisicamente, tivesse se tornado também um recipiente para a imaginação coletiva, tudo o que era desconhecido podia caber nele. Com o tempo, o navio se espalhou por diversas formas de arte e mídia. Romances, filmes, HQs, séries de TV, documentários, livros de mistério, revistas especializadas, programas sobre o Triângulo das Bermudas, histórias de terror, produções de rádio. O Mary Celeste se tornou o navio fantasma por excelência, sinônimo de tripulação desaparecida, referência obrigatória em mistérios do mar, uma lenda moderna comparável ao holandês voador. Filmes da década de 1930 e 1940 reforçaram ainda mais o mito com versões cinematográficas repletas de dramatização. Ou seja, o navio deixou de ser apenas um enigma, menos virou uma marca cultural. Hoje, qualquer discussão sobre desaparecimentos misteriosos, navios abandonados, lendas marítimas, fantasmas do mar, mistérios sem explicação, histórias do Atlântico Norte, teoria sobre o Triângulo das Bermudas, quase sempre menciona o Mary Celeste. Mesmo que o navio não tenha desaparecido na área do Triângulo das Bermudas, sua influência é tão forte que muitas pessoas acreditam que ele fez parte do fenômeno. Isso é o Pork. O Mary Celeste representa exatamente o tipo de evento que popularizou o Triângulo, um mistério profundo demais para ser ignorado e simples demais para ser explicado. Hoje, o Mary Celeste vive em dois mundos na história: um navio abandonado, encontrado intacto, sem sinais de violência, sem explicação conclusiva. Na imaginação popular, um fantasma do Atlântico, um caso sobrenatural, um eco das profundezas do mar. E nesse cruzamento entre verdade e mito, o Mary Celeste encontrou algo raro: imortalidade. Poucos navios sobreviveram ao tempo, menos ainda se tornaram lendas. Mas o Mary Celeste transcendeu sua função, seu destino e sua própria existência física. Ele se tornou uma pergunta eterna. Uma pergunta que ninguém menos, nem a ciência, nem a ficção, nem o tempo jamais conseguiu responder completamente. Durante o final do século XIX, o caso do Mary Celeste viveu uma explosão de especulações literárias e sensacionalistas. Mas, com a chegada do século XX, algo importante aconteceu. A ciência começou a olhar para o caso. Pela primeira vez, estudiosos tentariam separar o que é mito, o que é exagero jornalístico, o que é ficção literária e o que realmente aconteceu no Atlântico em 1872. O objetivo não era alimentar o mistério menos, mas tentar reduzi-lo à lógica. Só que, quanto mais se analisava, mais o caso desafiava explicações simples. Nenhuma teoria, por mais sólida que parecesse, conseguia responder todas as perguntas. E justamente isso tornou o enigma ainda mais fascinante para pesquisadores modernos. Na década de 1930, historiadores marítimos começaram a revisar arquivos oficiais do Mary Celeste, certidões de registro, relatórios de inspeção, documentação do Porto de Nova York e registros do carga, depoimentos do inquérito em Gibraltar, detalhes da tripulação, cartas da família Briggs. Esses documentos revelaram um fato importante: o Mary Celeste não era um navio amaldiçoado, nem fadado ao desastre. Ele era um barco comum, com defeitos estruturais típicos da época, mas nada que indicasse um risco extremo. O que fez historiadores perceberem algo irônico: o mito do navio amaldiçoado nasceu não de fatos, mas de interpretações posteriores. No entanto, essa descoberta não diminuía a estranheza do desaparecimento da tripulação. Ao contrário, deixava o mistério ainda mais puro, mais simples, mais difícil de explicar. A década de 1950 trouxe uma nova onda de interesse no caso. Isso coincidiu com o início da era dos mistérios modernos, quando temas como OVNIs, navios fantasmas, áreas misteriosas, desaparecimentos inexplicáveis, incidentes aéreos, fenômenos oceânicos incomuns, ganharam enorme popularidade na cultura norte-americana e europeia. O Mary Celeste tornou-se padrão ouro para todo tipo de fenômeno inexplicável, menos algo como se até um navio inteiro pode desaparecer. Qualquer coisa pode acontecer. Esse tipo de pensamento alimentou programas de TV, revistas, artigos investigativos e até debates filosóficos. O navio passou então a ser analisado de duas formas simultâneas: 1. Como um caso histórico real; 2. Como uma plataforma para discutir o desconhecido. E ao tentar separar essas duas abordagens, os pesquisadores perceberam o quão profundamente o Mary Celeste havia entrado no imaginário coletivo. Neste período surge o fenômeno cultural que mudaria a forma como o mundo vê desaparecimentos marítimos. O mito moderno do Triângulo das Bermudas, livros e reportagens começaram a atribuir ao Triângulo todos os tipos de desaparecimentos misteriosos: navios, aviões, barcos de pesca, iates, aeronaves militares, e, como o Mary Celeste era o caso mais famoso,
de um navio fantasma da história, acabou sendo frequentemente mencionado nos mesmos debates, mesmo não tendo desaparecido dentro da área geográfica do Triângulo. Alguns autores sugeriam que o Mary Celeste tivesse atravessado áreas energéticas similares, que seu desaparecimento temporário se assemelhava aos casos do Triângulo, que a natureza do fenômeno era simbólica, não geográfica. Assim, o navio se conectou ao Triângulo não por localização, mas por atmosfera, por narrativa, por mistério. Essa associação cultural perdura até hoje. Com o avanço das tecnologias náuticas, oceanógrafos e historiadores começaram a examinar o Mary Celeste com uma abordagem mais técnica. Esses estudos se concentraram em 3 áreas principais. 1. A estabilidade e o design do navio. O Mary Celeste tinha uma leve tendência a inclinar com vento lateral, mas nada seu calado era raso o suficiente para torná-lo rápido, mas também o tornava vulnerável a erros de navegação. 2. O comportamento do álcool industrial. Testes mostraram que o álcool transportado poderia liberar vapores perigosos, mas explosões silenciosas eram raras, embora possíveis. 3. Simulação de abandono emergencial. Estudos revelaram que se o bote fosse baixado com uma corda mal presa, a combinação de vento e corrente poderia separar navio e bote rapidamente. Esses estudos acrescentaram força à famosa teoria do abandono temporário, mas os pesquisadores reconheceram, mesmo que isso explicasse o abandono, não explicava completamente o desaparecimento final da tripulação. Uma hipótese fascinante estudada na década de 1980 e 1990 é a chamada teoria do horizonte falso. Ela sugere que, em certas condições meteorológicas, a linha do horizonte se distorce devido à refração atmosférica. Isso poderia levar Briggs a acreditar que estava se aproximando perigosamente de terra firme. Se Briggs tivesse visto, ou acreditado ter visto, um risco de encalhe iminente, ele poderia ter tomado uma decisão rápida e precipitada, abandonar o navio temporariamente. A teoria é elegante, mas sofre de um grande problema. O diário de bordo não registra medo ou suspeita de proximidade com terra. Porém, ela se encaixa numa construção psicológica importante. O capitão pode ter acreditado sinceramente que estava agindo corretamente, e a tragédia pode ter sido o resultado de uma sucessão de pequenos enganos. No início dos anos 2000, o Mary Celeste foi reexaminado mais uma vez mas agora com uma abordagem multidisciplinar, física de combustão, engenharia naval, simulações climáticas, reconstruções digitais, análise estrutural, estudos emocionais e comportamentais e tripulações sob risco. Foi neste período que surgiu uma teoria científica surpreendente: a detonação sem chama do vapor de álcool. Esse fenômeno, estudado em laboratório, mostrou que o álcool industrial pode criar um estalo alto, uma onda de pressão, deslocamento de objetos, cheiro forte, sem causar fogo ou dano visível. Em outras palavras, poderia haver tido um quase-acidente que provocou pânico, mas não deixou marcas. Foi a teoria que mais se aproximou de explicar o abandono rápido, a retirada do bote, a intenção de retornar, o navio intacto, a falta de sinais posteriores. Mas ainda havia uma última questão. Como o bote se perdeu? Por que ninguém voltou? O que aconteceu nas horas seguintes? Essas perguntas permanecem sem resposta. Uma das tentativas modernas de resolver o mistério foi procurar o bote salva-vidas do Mary Celeste. Se fosse encontrado encalhado, afundado ou perdido em algum local, talvez fornecesse pistas decisivas. Mas o Atlântico é vasto, e o destino do bote é tão insondável quanto o desaparecimento da tripulação. Nenhuma expedição moderna encontrou rastros. Alguns objetos flutuam por meses ou anos, outros afundam em horas. O oceano é sempre o último guardião das respostas. Hoje, mais de 150 anos depois, o Mary Celeste continua sendo investigado por historiadores, oceanógrafos, escritores, documentaristas, pesquisadores independentes, entusiastas do paranormal e até equipes de engenharia de universidades. Por que ele continua fascinando? Porque o caso tem a combinação perfeita: um navio intacto, uma tripulação desaparecida, nenhuma explicação conclusiva, nenhum dano significativo, objetos pessoais preservados, ausência de crime, ausência de tempestade, ausência de comunicação, um oceano implacável e um silêncio que dura até hoje. O Mary Celeste desafia o tempo porque não entrega respostas. E em um mundo obcecado por explicações, o mistério sem solução ganha ainda mais força. O Mary Celeste não é apenas um navio abandonado. Ele é uma incógnita que resiste à razão. E por isso sua história ultrapassa os limites da investigação marítima e alcança uma área que poucos casos conseguem tocar: a mente humana. O que faz um navio vazio, flutuando intacto no oceano, provocar tanto fascínio? Por que esse caso, entre milhares de outros acidentes marítimos,
se tornou um símbolo universal do desconhecido? A resposta está nas profundezas da psicologia humana. E para compreendê-la, precisamos entender o que significa para nós o ato de desaparecer. Desde a antiguidade, uma verdade acompanha a humanidade. Não existe medo maior do que o medo do desconhecido absoluto. O mar sempre representou isso. Vasto, silencioso, imprevisível, escuro, profundo e indiferente à existência humana. O desaparecimento do Mary Celeste não oferece corpos, despedidas, últimos sinais, rastros, ruínas, explicações. Ele oferece apenas ausência, e a ausência é um vazio que nossa mente tenta preencher menos com lógica ou com imaginação. Por isso, o caso é universal. Não é apenas histórico. É emocional, psicológico, arquetípico. A falta de corpos é a raiz do impacto cultural do Mary Celeste. O ser humano aceita a morte, mas não aceita o sumiço. Quando não vemos o fim não existe. O navio se torna então tumba sem mortos, casa sem moradores, teatro sem atores, palco com objetos, mas sem pessoas. E esse contraste entre o presente dos objetos e a ausência das pessoas produz um efeito psicológico poderoso. A sensação de que algo está escondido, algo que nunca veremos e nunca deveríamos ver. Um dos fatores mais impactantes no caso é a presença de objetos pessoais, brinquedos infantis, roupas dobradas, instrumentos musicais, talheres, utensílios, pertences íntimos. Em qualquer investigação, quando objetos estão preservados e pessoas estão ausentes, algo dentro de nós se quebranta. É como se o navio estivesse congelado no tempo, aguardando que seus donos voltassem a qualquer momento. Objetos intactos são mais assustadores do que objetos quebrados, porque sugerem que a saída foi abrupta, inesperada, incompleta. Eles sugerem que a vida continuaria menos, mas não continuou. Vivemos em uma sociedade que precisa de explicações. Precisamos entender o porquê. E quando estamos diante de algo que não tem pistas claras, desafia a lógica, desafia a ciência, desafia testemunhos, desafia história, desafia até mesmo imaginação, a frustração se transforma em fascínio. Quanto mais impossível de resolver, mais o interesse cresce. O Mary Celeste não frustrou apenas autoridades de 1872. Ele frustra até hoje, e isso o mantém vivo. Ao longo dos séculos, a humanidade criou personagens arquetípicos: o castelo abandonado, a floresta misteriosa, a estrada deserta, a casa mal-assombrada, o navio fantasma. O Mary Celeste se encaixa perfeitamente nesse último arquétipo. Ele tem todos os elementos: isolamento total, ausência de vida, objetos deixados para trás, silêncio absoluto, cenário intacto, atmosfera de espera suspensa. É por isso que escritores, cineastas e contadores de histórias gravitaram tanto em torno do caso. Ele fornece o cenário perfeito para o imaginário humano. O conceito de navio fantasma não é literal, é simbólico. Representa a travessia entre o mundo visível e o invisível, a fragilidade da vida humana, a impermanência das decisões, o tempo como força inevitável, a solidão dos oceanos. O Mary Celeste se tornou o navio fantasma definitivo porque combina ausência de violência, ausência de desastre, ausência de explicação e presença total de mistério. Isso é raro. Navios naufragam, navios queimam, navios são atacados, navios quebram, mas navios que sobrevivem e suas pessoas não? Isso é quase mitológico. Todo mistério tem 3 estágios psicológicos. 1. Surpresa como isso aconteceu. 2. Fascinação, o que pode explicar isso. 3. Obsessão, por que não conseguimos resolver. O Mary Celeste completou todos esses estágios e nunca saiu deles. Ele está preso no 3º estágio há mais de 150 anos, e esse estado permanente de inconsciência histórica gera algo poderoso: o mito eterno. Um mistério resolvido morre, um mistério insolúvel vive para sempre. O mar sempre representou o infinito, o perigo, a beleza, o desconhecido, o caos, o sagrado, o retorno, a morte, o renascimento. O desaparecimento da tripulação do Mary Celeste ecoa em todas essas dimensões. Para alguns, o mar é um túmulo. Para outros, é uma fronteira. Para outros ainda, é um espelho. O Mary Celeste é a personificação de tudo isso. Um navio que carrega a presença do mar na sua própria ausência. O Mary Celeste ultrapassou o mundo dos fatos. E quando isso acontece, algo inevitável acontece com qualquer história humana: ela vira arte. Pintores, escritores, músicos, cineastas e pesquisadores encontraram no navio um terreno fértil, não apenas pela história real, mas pela forma como ela ressoa emocionalmente. O Mary Celeste se transformou em metáfora, símbolo, inspiração e tema inesgotável.
Poucas histórias alcançam esse status, e quase nenhuma história marítima chegou tão longe quanto esta. Depois do impacto inicial causado pelo conto de Arthur Conan Doyle em 1884, uma explosão literária tomou forma. Escritores do mundo inteiro começaram a revisitar e reinterpretar o caso, cada um adicionando sua própria camada. Autores de ficção criaram conspirações elaboradas, fantasias marítimas, narrativas de terror psicológico, romances épicos baseados no desaparecimento. Autores de Naufragal produziram análises históricas, reconstituições jornalísticas, ensaios sobre mistérios do mar, investigações quase forenses. Autores de ficção científica exploraram dimensões paralelas, desaparecimentos interdimensionais, portais oceânicos, hipóteses cósmicas. O navio passou a ocupar o mesmo espaço cultural que figuras como o holandês voador, Atlantis, o Nautilus de Júlio Verne, as sereias e leviatãs dos mitos antigos. Ele se tornou um arquétipo literário, uma entidade narrativa. O Mary Celeste deixou de ser apenas um navio. Tornou-se uma ideia. A partir do século XX, o enigma do Mary Celeste encontrou um novo palco. A tela, desde os primórdios do cinema, roteiristas perceberam que o caso tinha todos os elementos perfeitos para uma história dramática. Tensão, mistério, atmosfera, personagens reais, ausência de conclusão, cenário marítimo, espaço para a imaginação. Vários filmes exploraram o caso, menos alguns com rigor histórico, outros com grande liberdade criativa. Entre eles, The Mystery of the Mary Celeste, 1935, um dos primeiros filmes sobre o navio, estrelado por Bela Lugosi. Carregava um clima de terror, fantasia e suspense. Documentários posteriores abordaram reconstruções da viagem, entrevistas com historiadores, simulações científicas, análises sobre vapor de álcool, teorias sobre piratas, motins e ondas anômalas, comparações com casos modernos de desaparecimento. Em séries de TV, o Mary Celeste foi citado em documentários da BBC, programas do History Channel, episódios sobre o Triângulo das Bermudas, especiais sobre o mar, produções sobre mistérios insolúveis. No cinema, ele se tornou referência visual sempre que um roteiro exige um navio fantasma ou desaparecimento inexplicável. É o molde invisível por trás de muitos filmes. É a sombra de todo navio abandonado retratado no cinema. Músicos também encontraram no caso inspiração para obras profundas e melancólicas. Canções e peças instrumentais descrevem a solidão do navio, a sensação de espera eterna, o silêncio do mar, a ausência da tripulação, a angústia do mistério. Bandas de rock progressivo, grupos de música folk e compositores clássicos transformaram o navio em símbolo de exploração, perda, existência humana, morte e renascimento. O abismo emocional da dúvida. O nome Mary Celeste aparece em várias obras musicais como sinônimo de perdido para sempre. Pintores e artistas plásticos representaram cenas como o navio à deriva ao entardecer, a tripulação ausente, o bote desaparecido, as velas rasgadas pelo vento, a calmaria que antecede o medo, o momento do abandono, a travessia solitária sem capitão. Essas obras capturam uma força emocional difícil de traduzir em palavras. O navio é retratado muitas vezes como um fantasma luminoso no mar escuro, uma presença solitária em mares infinitos, um recordatório da fragilidade humana. Artistas adoram o Mary Celeste, porque ele é um símbolo visual poderoso, capaz de transmitir silêncio, vazio e beleza ao mesmo tempo. Além das artes, o navio virou matéria de discussão filosófica. Pensadores modernos o utilizam como metáfora para temas como a incompletude humana, a ideia de que algumas respostas nunca virão e que isso faz parte da experiência humana. O silêncio do universo, a noção de que nem tudo está ao alcance do entendimento humano. A fragilidade da segurança. O Mary Celeste mostra como até decisões lógicas podem resultar em tragédia. A fronteira entre fato e narrativa, como uma história verdadeira, pode ser absorvida e remodelada pela imaginação coletiva. A persistência do mistério. O caso demonstra que aquilo que não é resolvido cresce na memória. A perda sem testemunhas. Nenhum ser humano registra seu último instante. E isso é o ápice do desconhecido. O Mary Celeste vive em dois mundos paralelos. No mundo real, um navio abandonado e encontrado intacto, com ausência total de explicações. No mundo simbólico, uma metáfora da condição humana, da ignorância, do abismo, do tempo, do destino. Essa dualidade é tão forte que mesmo quando pesquisadores analisam o caso com instrumentos modernos, eles nunca conseguem eliminar o peso da lenda. Talvez porque o Mary Celeste não seja apenas uma história. Talvez porque ele seja uma necessidade psicológica, uma maneira de o ser humano lembrar a si mesmo que existe algo além da razão. Mesmo não tendo desaparecido dentro da área do triângulo,
o Mary Celeste se tornou parte da construção simbólica do mito. Nos anos 1960 e 1970, quando o Triângulo das Bermudas ganhou fama mundial, pesquisadores e escritores perceberam que o Mary Celeste representava o tipo de desaparecimento que alimentava essas narrativas. Um exemplo clássico de ausência de explicação. Um caso perfeito de mar toma pessoas, mas poupa um navio. Um arquétipo narrativo que o Triângulo viria a replicar. Assim, o Mary Celeste se tornou o protótipo literário do Triângulo das Bermudas. Ele influenciou livros sobre o Triângulo, teorias de desaparecimento, documentários correlacionados, discussões sobre energia marinha, debates sobre ondas e anomalias, programas sobre mistérios oceânicos. Em outras palavras, o Triângulo precisou do Mary Celeste para explicar o inexplicável antes de ele se tornar famoso. Com o passar do tempo, uma verdade ficou evidente. O Mary Celeste nunca deixou de navegar. Mesmo após ser afundado deliberadamente em 1885 por Fraude de Seguero, o navio continuou vivo na literatura, no cinema, na imaginação popular, na cultura marítima, em documentários, em debates acadêmicos, em listas de mistérios insolúveis. O navio se tornou eterno porque não teve fim. E tudo o que não tem fim não pode morrer. Ao chegar a este ponto da jornada, já entendemos o que aconteceu historicamente, o que foi investigado, o que foi exagerado, como o mito cresceu e como Mary Celeste se tornou uma lenda. Mas existe uma camada mais profunda, não sobre o navio, mas sobre nós. O Mary Celeste é acima do tudo, um espelho psicológico. Cada teoria, cada suposição, cada ficção criada em torno dele revela não sobre o que realmente aconteceu, mas sobre o que tememos que possa acontecer conosco. O grande mistério não está no navio que desapareceu. Está no que o desaparecimento diz sobre a experiência humana. Há um desconforto inevitável quando nos deparamos com algo que não podemos explicar racionalmente. Somos treinados desde cedo para acreditar que tudo tem causa, tudo tem efeito, tudo obedece regras. Tudo pode ser compreendido. Tudo pode ser explicado com as ferramentas certas, mas o Mary Celeste nos derruba desse pedestal. Ele diz: você nunca vai saber. E isso quebra nossa confiança no mundo. A vida se torna menos estável. O oceano se torna mais imprevisível. O universo se torna mais silencioso. A lógica é poderosa, mas tem limites. E quando chegamos ao limite, encontramos o mistério. O mistério não é o oposto da lógica. O mistério é o que resta depois da lógica. O desaparecimento da tripulação não representa apenas uma falha de registros. Representa o medo humano mais antigo, o medo de sermos apagados sem deixar rastros. Na nossa essência, desejamos testemunhas, lembranças, registros, histórias, legado. A ausência de vestígios ameaça isso. O Mary Celeste toca esse ponto sensível. É como se dissesse: mesmo com família, reputação, fé, competência e experiência, mesmo assim você pode desaparecer sem explicação. Isso atinge a alma humana de forma visceral. O capitão Benjamin Briggs era experiente, metódico, inteligente, responsável, seguro, disciplinado, e mesmo assim, desapareceu. Isso destrói um dos pilares da nossa psique: a ilusão de controle. Vivemos acreditando que preparo garante segurança, talento garante sobrevivência, experiência garante previsibilidade, mas o Mary Celeste prova que tudo isso é frágil, que o mundo é maior que nossas certezas, que a natureza é mais poderosa que nossa lógica, que o mar não respeita currículos, nem fé, nem reputação. E é justamente isso que torna o caso profundamente inquietante. O oceano sempre foi nossa maior dúvida, nossa maior fronteira, nosso maior espelho, nosso maior medo. Enquanto o céu representa o sonho, o mar representa o desconhecido. É por isso que histórias marítimas são tão poderosas. A vastidão do mar simboliza o infinito, o caos, o espaço mental onde o humano não alcança, a dimensão do que não podemos controlar. O Mary Celeste é a culminação moderna desse simbolismo. Ele é a prova viva ou morta de que o mar guarda segredos que jamais serão revelados. Quando algo não tem explicação, criamos narrativas. Não porque queremos contar histórias, mas porque precisamos delas. O cérebro humano odeia lacunas. O cérebro humano odeia silêncio. O cérebro humano odeia perguntas sem respostas. Para sobreviver ao desconforto psicológico, criamos explicações, qualquer explicação. Por isso o caso atraiu cientistas, espiritualistas, romancistas, conspiracionistas, cineastas, filósofos, estudiosos do paranormal. Cada um projetou no navio seus próprios medos e desejos. O Mary Celeste virou tela de projeção, uma tela enorme, e cada pessoa pinta nela seu próprio medo. Um navio destruído é fácil de aceitar. Há uma causa clara. Um navio queimado? Também?
Um navio naufragado, idem, mas um navio intacto, navegando sozinho, sem ninguém. Isso foi um ataque direto ao imaginário humano. Pork significa as pessoas se foram, mas a vida delas ainda está ali, viva, suspensa, esperando. É como entrar em uma sala e encontrar o café ainda quente, uma cadeira caída, um livro aberto e ninguém próximo. Essa é a essência do terror psicológico. Não o que vemos menos, mas o que não vemos. O caso se agrava emocionalmente por causa de dois fatores. A presença da esposa de Briggs, a presença da filha pequena, Sofia, a ideia de uma família inteira desaparecendo, torna o caso ainda mais simbólico. O que quer que tenha acontecido ali, não aconteceu apenas com homens do mar, mas também com uma mulher, uma criança, uma unidade familiar. Isso não só gera empatia, como amplia a sensação de injustiça. O poema emocional que o Mary Celeste carrega é, antes do tudo, um poema da perda. Ao longo do século XX e XXI, filósofos e pensadores passaram a usar o caso como metáfora em debates mais amplos. O limite da razão humana, nem tudo tem causa acessível. A fragilidade da vida, tudo pode mudar de um momento para outro. A inevitabilidade do desconhecido, vivemos cercados pelo invisível. A natureza do silêncio, às vezes. O silêncio é uma resposta em si. A impermanência da existência. O mundo continua menos mesmo quando indivíduos desaparecem. O Mary Celeste é usado em discussões acadêmicas não apenas como um fenômeno marítimo, mas como um símbolo existencial. Nele, o desaparecimento se torna meditação. Chegamos ao final da nossa longa viagem. Uma travessia que começou nos estaleiros silenciosos da Nova Escócia, percorreu o Atlântico de 1872, atravessou tribunais, jornais, teorias, lendas, obras de arte, ficções, estudos científicos e reflexões filosóficas. Mas ao contrário do que acontece com a maioria das histórias, o fim do Mary Celeste não está na última página. Porque não existe uma última página. O caso não tem fechamento, não tem desfecho, não tem resposta final. E justamente por isso, ele se tornou eterno. O Mary Celeste nunca chegou ao destino, nunca retornou ao porto. Nunca enviou uma última mensagem, mas de alguma forma sua jornada continuou. Ele vive em livros, em documentários, em debates, em salas de aula, em museus marítimos, em fóruns de mistérios, na imaginação de milhões de pessoas. Poucos navios na história humana continuaram navegando tanto tempo após desaparecerem. O Mary Celeste se tornou um viajante eterno, atravessando não oceanos, mas mentes. Ao longo de 150 anos, dezenas de teorias foram propostas, algumas racionais, outras poéticas, outras completamente improváveis. Mas todas refletem algo em comum: o desejo humano de dar sentido ao inexplicável. E a verdade é simples e assustadoramente poderosa. Nós não sabemos o que aconteceu, e talvez nunca saibamos. O oceano é vasto o suficiente para guardar segredos para sempre. Direções se perdem, cordas se rompem, tragédias acontecem em silêncio, e o mar indiferente leva consigo testemunhas, rastros e respostas. Se o Mary Celeste tivesse sido encontrado, destruído, se tivesse naufragado, se tivesse sido atacado, ou se houvesse corpos a bordo, o caso seria apenas mais uma tragédia marítima. Mas a ironia que o transformou em mito é exatamente esta: o navio estava intacto, perfeitamente navegável, com comida na despensa, com água fresca, com velas operacionais, com pertences pessoais no lugar, com carga valiosa, com instrumentos de navegação intactos. Tudo no navio estava lá, tudo, exceto o que mais importa: as pessoas. Esse contraste, o navio presente, a tripulação ausente, é o coração do mistério. O silêncio é o protagonista do Mary Celeste. O silêncio do oceano que não devolveu corpos, do bote que nunca foi visto novamente, do diário de bordo interrompido, da última noite desconhecida, do destino que ninguém testemunhou. Esse silêncio é tão profundo que parece quase vivo. Ele acompanha o caso como uma sombra densa, e quanto mais tentamos iluminá-lo, mais escuro ele parece se tornar. É esse silêncio, e não a ausência de provas, que faz do Mary Celeste um mistério eterno. Ao longo de 1,5 século, o caso do Mary Celeste nos ensinou lições poderosas. O mar é maior do que nós, e sempre será. Nem todo mistério foi feito para ser resolvido. Alguns existem para nos lembrar de nossos limites. A ausência pode falar mais alto do que a presença. E às vezes o que não está lá é o que mais nos assombra. A imaginação humana é uma força tão poderosa quanto a lógica, e quando a lógica falha, a imaginação toma o leme. Histórias sem fim nunca morrem porque são alimentadas por cada geração que tenta completá-las. O Mary Celeste não nos oferece respostas, mas nos oferece reflexão. O caso nos lembra de algo profundo. Nós navegamos sobre o oceano, mas não o dominamos. O mar
é território neutro, juiz imparcial, guardião e devorador, cemitério e berço, silêncio e tempestade. O Mary Celeste é um lembrete eterno de que o oceano não precisa explicar nada, e nós, seres humanos, somos apenas visitantes. Depois de Gibraltar, o Mary Celeste continuou navegando por anos. Mudou de donos, mudou de rotas, mudou de capitães, mas jamais se livrou do peso de sua reputação. Tripulações recusavam-se a embarcar nele. Superstições aumentavam. Capitães evitavam comandá-lo. O navio ganhou um novo destino: a solitude eterna da má fama. Em 1885, seu último capitão, desesperado por lucro, tentou cometer fraude de seguro afundando-o propositalmente nas Bahamas. O Mary Celeste resistiu ao naufrágio como se não quisesse desaparecer. Somente após horas encalhado em recifes é que começou a afundar, lentamente. Um fim indigno para um símbolo tão poderoso, menos mais apropriado, de certa forma. Porque o navio morreu, mas a lenda nasceu definitivamente. Hoje, o Mary Celeste continua vivo porque representa algo que nenhuma ciência pode apagar: o fascínio humano pelo incompleto. Ele vive porque não foi resolvido, não foi compreendido, não foi explicado, não foi encerrado. O Mary Celeste toca a mesma corda emocional que o Triângulo das Bermudas, o holandês voador, o desaparecimento do Cyclops, Amelia Earhart, o voo MH370. Ele nos lembra que o mundo é muito maior do que nossa compreensão. E que, por mais que tentemos, não podemos controlar tudo. Ao concluir este documentário fica uma última verdade: o Mary Celeste não é apenas história, não é apenas mistério, não é apenas lenda. Ele é um monumento invisível erguido no meio do oceano. Um monumento ao desconhecido, à fragilidade humana, à arrogância da certeza, à beleza e ao terror do mar. E talvez seja melhor assim, porque algumas histórias são mais poderosas quando permanecem inacabadas. O Mary Celeste não oferece respostas, mas oferece algo ainda mais precioso: a consciência de que o desconhecido ainda existe, e que enquanto ele existir, continuaremos a navegar.